O filho dele também tem problema de audição, são situações diferentes e casos diferentes e o Vanderlei vai explicar isso para você. O Dr. Sproster está aqui com a gente, vai nos explicar o que acontece com os nossos ouvidos, o que pode provocar a perda de audição e tem uma novidade para você aí de casa. Abre para mim a janelinha aqui, por favor. Abre a janelinha para a gente. Hoje, como estamos falando sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Hélio Fonseca, ele é tradutor e intérprete de Libras. Hélio, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente. O Hélio vai acompanhar a gente nesta pauta sobre audição, sobre surdez. Ele vai mostrar para você, com a linguagem dos sinais, com Libras, o que nós estamos falando aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Então, o Hélio fica aqui com a gente. Então, se você tem algum familiar, algum parente, algum amigo, essa é uma oportunidade de você acompanhar essa discussão aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Certo, doutor Sproster? Certíssimo. Bom dia a todos vocês. Bom dia. A gente está recebendo também a Aline Murasaki, ela é fonoaudióloga. O Edu já está aqui ao lado dela e ela vai fazer o teste de audição no Edu. Vai mostrar justamente, esse teste é muito importante, né, Aline? Porque identifica se a gente teve alguma perda de audição, se a gente não teve alguma perda de audição. Qual é a frequência, né, a intensidade dessa perda, quando ela está atrapalhando, né, no cotidiano. O nome desse teste é audiometria? Audiometria. E é isso que ela vai fazer com o Edu aqui. Está preparado aí, Edu? Estou preparado. É interessante muitos pais acompanharem, porque muitas crianças têm problema na escola por causa da audição. Edu lembrou do caso de um colega dele de escola, na época da escola, um menino super estudioso, super inteligente, mas tinha dificuldade na escola por conta do problema de audição. É nesse teste que a gente identifica isso. Certo, doutor Sproster? Você sabe que o aparelho auditivo ele é muito importante, porque ele é basicamente dividido em 3 partes. A gente tem a orelha externa, não é ouvido externo, é a orelha externa, orelha média e a orelha interna. É a orelha, a gente falava ouvido, né? Mas você pode falar orelha que está certo. Falar, então tá bom. Então, a orelha externa, isso que vocês estão vendo aqui, esse pavilhão grandão aqui, né? Que serve para quê? Para o som bater aqui, ó. Por isso que a orelha nossa é grande. Quanto maior a orelha, melhor é. Opa! Porque o som bate aqui e entra nesse tubo aqui. Eu, como bom descendente de italiano, eu tenho um bom aqui, né? Então todo mundo fala assim, eu quero fazer plástica para diminuir meu... Não, deixa a orelha grandona. Quanto maior a orelha, mais você vai ouvir, entendeu? Porque o som vai bater aqui, ele vai entrar nesse canal aqui. Esse canal aqui, muita gente limpa errado. Eles pegam cotonetes, depois eu vou falar certinho, e fica passando o cotonete nesse canal, chega até aqui, até o final. Onde não der mais, ainda vai ficar. Porque aqui nesse final, aqui é o tímpano. Você está empurrando a cera para dentro? Você está empurrando a cera para dentro, e sabe o que é pior, Zucatelli? Você está lesando essa membrana que é o tímpano. E o tímpano é que divide a orelha externa lá para dentro. Doutor Sproster, uma vez eu ouvi uma amiga minha disse isso, que ela teve um problema de audição, porque ela tirava demais a cera do ouvido, ela estava tirando a proteção do ouvido Isso, dela. a cera protege contra bactéria, contra vírus, contra fungo. Tem que tirar um pouco para não ficar uma coisa Quando você do lado pega, de fora aqui, quando você né? pega um cotonete desse tamanho aqui, o que você tem que fazer? Você tem que passar por fora, limpar o pavilhão externo da tua orelha, até mais ou menos por aqui. Chega. E tem gente que pega até, como é que é... Grampo de cabelo. Grampo de cabelo, vai tudo. até aqui, vai coçar. Palito de fósforo. Bom, vai perfurar o tímpano. Não é? Clips. Clips, né? É mesmo? Tampa de caneta, né? Você já deve ter visto cada coisa, né? E vai perfurar o tímpano. Agora, olha que coisa interessante. O som entra por aqui e o som é onda, né? Coisa de som. Ele bate aqui, a hora que ele bate aqui, ele entra no ouvido, na orelha média, que tem esse ossinho aqui, que tem 3. A bigorna, o martelo e o estribo, que está aqui, ó. O estribo, esse som bate aqui e vai repercutir na cóclea. Agora já estou falando do ouvido interno. Olha só, são muitos os fatores que podem provocar perda de audição. E é sobre isso que o Dr. Sproster está falando com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui a história do Vanderlei. Eu quero que ele fale o que aconteceu com ele. Imagina, uma pessoa que vive da música, precisa ouvir a própria voz, precisa ouvir a música, um profissional disso. O que acontece quando vai perdendo a audição de certa forma. E o caso do filho dele, que é uma história diferente. Eu conversava agora há pouco antes de entrar no ar com o Vanderlei. No caso do filho dele, a causa foi uma síndrome. O Dr. Sproster vai falar sobre isso aqui também. São muitas as causas possíveis. Agora, Edu e Aline, Dr. Sproster, vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu ficava impressionado e fico impressionado ainda, especialmente no transporte público, quando você vê o pessoal com aqueles fones de ouvido num volume ensurdecedor. É um negócio impressionante aquilo. Você sabe isso que pode provocar a causa surdez, né? principal hoje de surdez é o quê? O som muito alto.
E pode perceber, a gente está no trânsito, aquele barulho da buzina, o barulho do motor dos automóveis. De repente passa um avião em cima de você. Eu estava com a Aline agora somando os decibéis. A Organização Mundial de Saúde preconiza até 55 como saudável. O saudável é 55 decibéis. Você sabe que o som de um latido de um cachorro chega de 70 a 80 decibéis. Ainda bem que o Paçoca late pouco, né, Se Paçoca? de repente você está falando muito alto com uma pessoa, você pode estar falando com 80 decibéis. E sabe quanto dá um tiro de um revólver? 120, 150 decibéis. Aí já é doença mesmo. Então imagina a pessoa que fica caçando, a pessoa que fica atirando, ou então os militares, pessoas que trabalham com aquela... Britadeira. Pessoa que trabalha com um diretor falando muito alto no seu ponto também. ouvido. Aliás, aquele ponto que é interno, muitas vezes pode fazer mal se a pessoa ouve alto. Por também. isso que eu estava conversando Ou até com a fala Aline, que é fono, né? Ela é especialista nisso. Toda vez que você for fazer alguma coisa para o seu ouvido, você tem que mandar fazer isso especial para você. Por exemplo, o Zucatelli adora nadar. O ideal é ele mandar fazer uma coisa especial para ele, como ela faz no consultório. Só por motivo de curiosidade, doutor, por exemplo, o meu ponto tem aqui, um molde. deixa eu mostrar para todo mundo, tem um molde. Para não ficar até lá dentro no ouvido, o molde se encaixa e fica fora. Certa. Fica fora. Ó, mostra para aquela até câmera porque pra três ali, o Edu. meu eu tinha que, tem uma borrachinha e o ponto fica dentro dessa borrachinha. Ó. Deixa eu tirar aqui para todo mundo ver. E é o molde com o E desenho é o do molde ouvido com o dele. desenho do ouvido. Certo. Porque eu sentia dor no ouvido. A gente fica todo dia com ponto aqui, né? Agora, o ideal, deixa eu até perguntar isso para a Aline e para o doutor Sproster. O ideal, por exemplo, no nosso caso, a gente usa o ponto, você tem o molde, estou vendo que é do direito. Não sei se você tem do esquerdo também. O ideal seria revezar, não é, Aline? Não é? Tem que revisar. Aí teria que fazer um outro sob medida para outra orelha. Para não usar todos os dias no mesmo, né? E sabe uma coisa, Zucatelli, que eu ia falar sobre outro problema do ouvido, é a natação. Muitas vezes a água que você fica nadando, ela fica coletada dentro desse pavilhão aqui e ela pode infectar com fungo, etc. Então precisa saber limpar, precisa saber lavar. E para as crianças? E para as crianças, a gente aconselha muito colocar um tampão protetor, porque o tampão fica aqui fora, não deixa a água entrar lá dentro. E outro aviso para as mães que estão vendo você e o doutor agora. Quando for amamentar uma criança, não dê a mamadeira para ela deitar no sofazinho e ficar amamentando. 80% dos casos de otite na criança é porque a nenezinha mama deitada no sofá. O que tem que fazer? Tem que carregar a nenê no colo e dar ela sentada. Doutor, o otite pode provocar surdez? Pode. Aqui, olha, aqui o leite pode voltar. Tá vendo? Aqui é a trompa de Eustáquio. Porque existe uma comunicação do ouvido com o nariz, ouvido com a boca. E a inflamação mais comum É a dessa inflamação região, mais né? comum. Então volta o leite para cá, inflama aqui e dá otite crônica muitas vezes. E a otite pode levar a surdez mesmo. Deixa eu aproveitar antes da gente continuar nosso bate-papo. Tem vários mitos para a gente quebrar aqui, ou não. Tem coisa que a gente acha que é mito, mas é verdade. É verdade. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu conversar com o Vanderlei. Vanderlei, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como é que é seu caso, Vanderlei? Você está enfrentando perda de audição? Não entendi. Você está enfrentando a perda de audição? Você está perdendo a audição? Eu fui assaltado lá no Rio de Janeiro, enfiaram um revólver no meu ouvido, assim, e eu perdi parte da audição. Eu fui assaltado 3 vezes lá no Rio de Janeiro. Coronhado. E enfiaram o revólver no meu ouvido, ameaçaram meu filho adotivo, e eu fiquei com sequelas, né? Eu tenho, acho que 20% nesse ouvido, tenho, acho que uns 30% no outro ouvido. Então, agora já estou bom, né? Graças a Deus. E fiz um tratamento lá, lá em Campinas, né? Com o doutor Luiz Miguel. Aí ele colocou um aparelho auditivo, mas eu depois não tive mais necessidade de usar o aparelho auditivo. Comecei a ouvir melhor, e hoje eu estou bom. Antes de você contar o caso do seu filho, um trauma desse tipo pode fazer a perda de audição. Eu quero pode falar, provocar. Zucatelli, aumento da pressão exercida aqui no tímpano, rompe a membrana do tímpano. Essas pessoas que mergulham também no fundo do mar, pessoas que fazem muito esforço, podem perder rapidamente a audição, chamada síndrome aguda, né? E você pode ter a ruptura, como teve no caso dele. Ele tomou uma coronhada no ouvido e esse trauma local deu a surdez nele. Qual é o caso do seu filho? O que acontece com o seu filho, Vanderlei? O meu filho estava no Rio de Janeiro, nós descobrimos, a Dai, né, descobrimos que ele tinha o olho muito aberto e tinha o problema de audição, né? Ele tem uma síndrome rara
que é a síndrome de Crouzon, que foi descoberto lá pelo Dr. Luiz Miguel, mesmo que tratou do meu ouvido. E agora ele vai ser operado, né? Mas ele já está preparado para tudo. Vai operar o dentinho, vai operar o ouvido e vai ficar bom, né, meu amor? Doutor Spross, o que é essa síndrome dele e ela provoca a perda de audição? A síndrome de Crouzon é uma doença hereditária genética rara, muito rara. E a gente acredita que isso é passado pelos familiares. E o que acontece é que quando o nenenzinho nasce, o cérebro ele é todo aberto, né? Tá. Todos são abertos, todas as fissuras são abertas, mas na síndrome de Crouzon, quando o neném nasce, elas se fecham rapidamente. As fisuras todas se fecham rapidamente e o cérebro ele não consegue crescer. Não consegue crescer. E como esses ossos vão se fechando mais rapidamente, toda a geometria do rosto ela é alterada. Então os olhos saem um pouco mais para fora, altera todos os ossículos daqui do ouvido, por isso que tem déficit auditivo e também tem problemas na dentição. Então é um caso que um plástico pode ajudar bastante, como ele, no caso, vai fazer uma cirurgia. Quando normalmente se identifica isso? Dá para se identificar quando é bebê, para fazer a cirurgia rapidamente? Dá sim. Muitas vezes, quando o nenenzinho nasce, o diagnóstico já pode ser feito no primeiro ano de vida. Tá. Primeiro ano de vida. Quando ele vai crescendo, é que vai dando para ver mesmo as malformações, porque fica com um pouquinho de defeito no rosto. E o olho fica um pouquinho mais para fora. E tem déficit auditivo. Por que afeta a Porque audição? os ossos saem do lugar e os ossículos aqui da audição, como a bigorna, o estribo todos eles saem fora do lugar. O martelo sai do lugar e isso altera a audição, porque o impulso não chega no cérebro apropriadamente. Olha, a gente vai tirar uma série de dúvidas aqui. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. A pessoa que começa a ter um zumbido, aquele zumbido que incomoda muito. Às vezes as pessoas têm isso durante um tempo, depois some. Será que isso é um sintoma de perda de audição? Será que a gente precisa procurar um médico quando aparece esse zumbido ou não? Tontura, você começa a ter muita tontura e aí o pessoal fala, você está com labirintite, pode ser labirintite. Será que isso também pode provocar a perda de audição? O Dr. Spross vai responder isso pra gente. Mas eu tenho um chamado da Cris lá do lado de fora, a Cris está aqui do lado de fora. Ela vai fazer uma pergunta, mas ela também vai falar um pouquinho sobre o quadro novo que estreia hoje, que é o reality Quero Ser Mãe. Certo, Cris Flores? Isso, Celso, eu tô aqui na expectativa, esperando os 3 casais que vão participar do quadro. Na verdade, a gente vai descobrir quem vai continuar com a gente nesse reality, que é emocionante, viu, Celso? São histórias lindas, 3 casais com o mesmo objetivo, que é ter um filho, realizar esse sonho. E eles não podem, porque eles têm problemas de saúde, a gente vai explicar exatamente o que cada casal tem. Pelas vias normais, eles não conseguem realizar esse sonho de vida. Eles são muito apaixonados, se amam muito, querem muito realizar esse sonho e a gente vai descobrir hoje quem vai participar do reality show. Olha, vai ser muito emocionante. Eu aposto nisso porque eu conheci os 3 e eu fiquei muito emocionada com as 3 histórias. Mas aproveitando aqui que a gente vai lançar o Quero Ser Mãe hoje, vai estrear o quadro, queria perguntar para o Dr. Spross sobre os bebês. Porque às vezes a gente está dando banho no bebezinho e entra água no ouvido ou mesmo no chuveiro quando a criança já é maior. O que a gente tem que fazer? Porque dá aquele desespero, às vezes a criança chora com aquela aguinha no ouvido. Já ouvi falar que tem que colocar álcool, que tem que virar, que tem que pular numa perna só. O que a gente pode fazer, Dr. Spross? Oi, Cris, parabéns pelo teu quadro novo, sucesso, viu? Sabe que a gente é seu seguidor e fã incondicional. Olha, o grande problema do nenê é as mães e os pais, que hoje em dia até pai dá banho no nenê, né? Ainda e bem. eu acho ótimo Ainda isso bem. aí. Que bom, que bom. Então, o bom do negócio é você saber segurar a cabecinha da criança para não entrar água. Então, quando você tem a cabecinha do nenê, colocar o polegar e o mínimo bem no ouvidinho e fechar para evitar que entre água. Isso é o típico. Agora, se entrou água e se você viu que entrou água, a coisa mais fácil de você fazer é tentar pegar um algodão e tentar secar o pavilhão externo e até no intermediário e não passar disso. Virar de lado ajuda bastante, deixar depois virar do outro lado ajuda bastante. O ideal é não deixar entrar água no ouvidinho do neném. É esse o cuidado. Esse é o ideal. A Cris falou ali, doutor Spross, sobre a história do colocar álcool, não colocar álcool. Isso é uma dúvida muito comum. Eu estou até aqui admitindo isso. Eu, como fui nadador a vida inteira e tal, o que eu usei de álcool no ouvido, entrava água, pingava álcool. Depois você começava a comprar uma fórmula que até o otorrino que fazia para mim, que era uma combinação de álcool com alguma outra coisa lá, que não era só álcool, e aí você pingava aquilo depois de nadar. Pode ficar usando isso? Não pode? Não, Como é que é isso? o ideal é não usar isso aí. O ideal é não usar óleo quente, não usar álcool. O ideal é você colocar um protetor
no teu ouvido para nadar. Eu também adoro nadar, né, Zucca? A gente nada bastante e precisa tomar muito cuidado, porque o protetor no ouvido é que ajuda bastante. Tem que usar o tampão. Fala, Du. O tampão serve para criança na hora do banho também. Porque a gente pode imaginar que o tampão machuca e não machuca, porque, na verdade, é como se fosse uma espuminha que você molda, aperta ele volta. Pode usar tranquilamente para dar banho também. Tem propensão a ter otites, né? Então a gente usa muito o tampão. O tampão. Olha, tem uma prioridade aqui, a gente continua nessa informação, mas eu tenho um chamado agora do Rio de Janeiro, Mariana Leão, falando sobre protesto. Que protesto é esse, Mariana? Bom dia. Atenção. Está no ar, Mariana, pode falar. Está no ar, Mariana. Ó, Mariana Leão está mostrando... olha, uma grande movimentação aqui na porta do hotel, porque o ônibus da seleção brasileira está saindo agora. Os jogadores chegaram desde cedo hoje, portanto, se apresentaram neste hotel bem próximo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Por que esse tumulto aqui na porta? Porque tem aqui uma grande manifestação de profissionais da área de educação do município do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, uma manifestação que se juntou a essa movimentação da apresentação dos jogadores da seleção brasileira. Como a gente pode ver ali no fundo, olha, os batedores estão passando aqui, os policiais da Polícia Rodoviária Federal que vão acompanhar o ônibus da seleção brasileira até a Granja Comari. Granja Comari que fica na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. É para lá que os jogadores estão indo neste momento. A gente vê ali ao fundo o ônibus com muita dificuldade, na verdade, muita dificuldade para sair aqui do hotel. Quem chegou primeiro foi Neymar, viu? Às 4h30 da manhã, chegou aqui às 7h30 da manhã, chegou o goleiro Jefferson e assim por diante. Eles foram chegando também, na verdade, em vans para poderem se proteger. Olha, é bom lembrar também, vamos ver se a gente consegue mostrar ali no canto, homens do batalhão de choque, são policiais, a polícia militar do batalhão de choque já estão ali com todo o aparato de segurança, escudos, máscaras, porque a gente se mistura aos manifestantes. Essa confusão aqui, olha, com cartazes, vou mostrar aqui, são profissionais da área de educação que estão reivindicando negociações, mas nada que impeça. Eles estão pedindo, eles estão protestando, estão dizendo que tem 200 escolas fechadas, continuam em greve, a categoria continua tentando uma negociação que não saiu ainda. Estão tentando aumentar os salários e essa confusão toda em meio à apresentação da seleção brasileira. Neste momento agora a gente vê o ônibus já conseguindo avançar, olha, com o carro na frente, a escolta da Polícia Rodoviária Federal, a proteção dos policiais, os policiais militares, o batalhão de choque. A tropa de elite da PM está aqui presente no hotel bem próximo ao Aeroporto Internacional. O técnico Felipão já está lá na Granja Comari aguardando os jogadores que hoje vão passar por uma bateria de exames médicos. Amanhã também é essa programação, exames médicos hoje e amanhã. E na quarta-feira aí sim começam os treinamentos da seleção rumo ao hexacampeonato. Perfeito. Olha, daqui a pouquinho a Mariana Leão volta com novas informações do Rio de Janeiro. Protesto muito grande lá na porta do hotel onde se apresenta a seleção brasileira. É o início da Copa efetivamente, não é o começo do campeonato, o começo da competição, mas é quando a seleção se reúne, portanto agora os trabalhos efetivamente começam. Daqui a pouco a Mariana volta ao vivo, estamos falando sobre perda de audição aqui nos estúdios do Hoje em Dia, os cuidados com a audição. Doutor Sproisser, deixei duas perguntas para o senhor agora há pouco. A história do zumbido e da labirintite. Zumbido. Estou com aquele zumbido insistente. Isso é um sinal de alerta? O zumbido no ouvido é o sinal das grandes populações. As grandes cidades, quem anda no trânsito, quem sofre no meio da cidade, quem fala alto, quem ouve muito som, pode ter esse zumbido. E uma das coisas interessantes é que todo mundo fica desesperado com o zumbido. É verdade. Você fica naquele silêncio, aquele zumbido. Isso é sinal de que você judiou muito dos teus ouvidos quando era criança, jovem, adolescente, música alta. Então, primeira dica, cuidado com o barulho, cuidado com o som. Então, e número 2... Dá para controlar esse zumbido? Então, isso que eu ia te falar agora, Zucatelli. O zumbido pode ser também começo de surdez. Na terceira idade, geralmente as pessoas começam a ter mais zumbido. Por quê? Caiu o limite de audição. Então, o zumbido é sinônimo de perda da audição. Por isso que é fundamental fazer uma audiometria, que é o exame que a Aline vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, para saber se o zumbido é secundário ou ele é decorrente da tua vida ou se já é sinal de uma velhice que está acontecendo por aí. Tá. Tontura, labirintite. Então, qual a ligação disso com a perda de audição? Aqui, se vocês olharem na câmera rapidamente, aqui é o labirinto. Tá. Esse é o labirinto.
E o labirinto, quando inflama, ele dá labirintite. Aquela tontura, que é né? tontura, mal-estar, doença de vômito, muitas vezes. Às vezes está no carro, faz uma curva. Então isso aqui, ó, é que é responsável pelo nosso equilíbrio. Quando inflama, gripe, resfriado, estresse, muitas vezes, pode causar a labirintite. Quem tem muita labirintite pode ter uma tendência maior à perda de audição ou não Não, necessariamente? não tem nada a ver. Não tem ligação? Não, aí não tem nada a ver. Tá a bom. labirintite é uma coisa muito importante. Agora, o que você em casa tem que saber é do que você falou que é fundamental, o ruído no ouvido. O zumbido no ouvido é um alerta. Procure o médico, um otorrino, para fazer teu exame. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste aqui com a Aline, que é a audiometria. O Edu falou que vai fazer. O Edu não está aqui agora porque ele tem um recado para dar para você. Mas daqui a pouco o Edu vai fazer o teste, vai fazer a audiometria, que é justamente medir a sua audição. Quanto você ouve. Esse exame é muito importante. E tem estreia no Hoje em Dia, é o quadro Quero Ser Mãe, um reality show emocionante, com muita informação. Essa informação que vale para todo mundo, para quem tem esse sonho, para quem já é mãe, para todas as famílias, porque são histórias de vida. Tudo isso para você. A gente continua falando sobre surdez aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Antes tem recado do Edu. Fique agora com a previsão do tempo. São Paulo com pancadas de chuva e máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro também chove e máxima é de 29. Em Salvador, pancadas de chuva. A máxima chega aos 28 graus. Em Belo Horizonte, sol e máxima de 25. Porto Alegre com pancadas de chuva e máxima de 20 graus. O Hoje em Dia volta já. Hoje em Dia está de volta, dia de estreia aqui para o nosso programa, um dia muito importante, porque estreia o quadro Quero Ser Mãe. É a realização de um sonho, o sonho de formar uma família, de ter um filho. 3 casais que não conseguem realizar esse sonho vão ter esse sonho atendido aqui no nosso programa. Agora, quem será que vai conseguir realizar esse sonho? As mães estão chegando aqui, os casais estão chegando aqui. Na nossa van do Quero Ser Mãe, vocês vão conhecer essas histórias maravilhosas, emocionantes, e eu tenho certeza que vocês vão acompanhar com muita alegria, com muita emoção. Por favor, sejam muito bem-vindos ao Hoje em Dia. Essa aqui é a Tatiane. Vou colocar você aqui no tapete vermelho porque vocês merecem. A Kátia, bem-vinda, Kátia. O Adriano, que é esposo da Kátia. A Carla e o André, que é casado com a Carla. Quero apresentar vocês para todo mundo que está em casa. Só o Glauber, que não está aqui com a Tatiane, ele é cadeirante, ele já está no nosso estúdio. A gente poupou o Glauber de ter que descer aqui com a cadeira, né? Mas está lá na expectativa, o Glauber lá no nosso estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também. Mas eu queria que vocês dissessem para quem está em casa por que vocês estão aqui hoje. Pelo fato de a gente querer realizar o sonho de ser mãe e pai. É muito importante para você? Muito importante. É praticamente um milagre no nosso caso, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa história. É muito importante essa oportunidade. Conta para o pessoal de casa que você teve um câncer e que você, naquele momento que descobriu, como é que você se sentiu? Na verdade, o pior momento foi saber que eu poderia não ser pai por conta disso e não fazer a minha esposa ser mãe, né? Que é o maior sonho da vida dela. Então, acho que esse foi o momento mais difícil. Não foi o câncer em si, mas foi o momento de descobrir que eu não poderia ser mais pai da maneira natural. Ele guardou algumas amostras, né, de esperma. Ele tem, na verdade, hoje 10 amostras. Ele tinha guardado 12, já fizeram, né, uma tentativa, gastaram essas 2 amostras e agora eles estão com a esperança de participar aqui do programa e realizar esse sonho, né? Sim, com certeza vai ser o maior prazer. Vou passar para o próximo casal aqui. Obrigada pela presença, Adriana e a Kátia. Kátia, muito ansiosa? Muito demais, Cris. Nossa. A Kátia é babá. Ela trabalha como babá não simplesmente por gostar da profissão, mas para ficar mais próximo à criança, né, Kátia? Sim, para poder suprir um pouco essa necessidade de estar perto, de ser um pouquinho mãe também da criança. Ela sendo babá, é o que ela falou, ela consegue ter o carinho, o amor das crianças e suprir essa vontade de ter um filho nos braços, né, Kátia? E o Adriano está aqui com a gente. Adriano, conta pro pessoal de casa por que vocês não conseguem ter o bebê. É que eu tenho um baixo nível de espermatozoides, né? Aí eu tenho que aumentar, e só com inseminação mesmo.
Vamos conversar aqui com a Tatiane. A gente está apresentando aqui os casais participantes do Quero Ser Mãe, esse reality show que vai acompanhar a vida de um casal, vai mostrar como é feita a inseminação artificial. E o nosso maior desejo, o maior sonho aqui é realizar o sonho deles, de construir uma família, de ter um filho, não por vias naturais, mas realizar o sonho de gerar um bebê, que é tudo que a Tatiane quer, né, Tati? Com certeza. Conta a sua história. O Glauber está lá no estúdio, ele é cadeirante. O que aconteceu com ele? O Glauber, ele sofreu um acidente, né? Quando ele tinha 17 anos de idade, né? Ele foi ferido por arma de fogo num acidente. Ele estava indo para a escola, isso há 15, 16 anos atrás, aproximadamente. E assim, a gente já se conhecia, né? Antes da deficiência, eu já conhecia ele. É namoro de escola, né? A gente se conhece há muitos anos e a gente está aqui. Eles estavam namorando só há um mês quando o Glauber, né, foi atingido e foi para uma cadeira de rodas. 17 anos ele tinha na época, super jovem, ela também, mas mesmo assim ela ficou ao lado dele. Vocês vão conhecer a história daqui a pouco. O Glauber até contou pra gente que pensou em se matar, pensou em desistir de tudo. E hoje eles estão com uma força muito grande para realizar esse sonho, né? Com certeza. Agora, eu avisei para eles que só um casal que vai participar. Só um vai ser escolhido. Eles estão todos na expectativa, são histórias emocionantes. Meu coração está na mão, o coração deles, então, durante essa semana inteira eu conheci, né, todos. Faz uma semana, eles ficaram sem dormir, sem comer, estão muito apreensivos. Agora, como será que vai ser feita essa escolha? Quem será que vai ser escolhido? A gente vai descobrir daqui a pouquinho aí no estúdio, viu, Celso? Vou levar todo mundo pro estúdio aí e a gente já conversa ao vivo com eles aí no estúdio, viu? Tá combinado, Cris. Venha porque estamos todos muito ansiosos. Você que está ligando a televisão agora, é a estreia do quadro Quero Ser Mãe. Estamos falando sobre histórias de vida, sobre a realização de sonhos. E a estreia desse quadro é hoje, aqui no Seu Hoje em Dia. Outro tema do nosso programa nesta segunda-feira, no quadro Você e o Doutor, é surdez. Estamos falando sobre perda de audição. O que pode provocar, quais são as causas, quais são os tratamentos, mitos e verdades sobre isso. Por isso mesmo, hoje você tem essa diferença no seu programa, no Seu Hoje em Dia. O Hélio Fonseca, tradutor e intérprete de Libras, está aqui conversando com você aí de casa, traduzindo para você tudo que nós estamos falando aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Mais uma vez eu agradeço a participação do Hélio, fazendo um trabalho maravilhoso aqui para você, nosso telespectador. Ao meu lado, Dr. Antônio Sproister e também a Aline Murasaki, que é fonoaudióloga, e vai fazer com o Edu o teste da audiometria. Na verdade, no intervalo, eles já fizeram o início do teste aqui, não foi isso, Aline? Foi. Explica pra gente o que vocês fizeram, o que você identificou e como é feito. Vamos mostrar para o telespectador como é feito esse teste. Então, o teste é feito em cabina ou uma sala com tratamento acústico, né? Então, assim, aqui não é o ideal, mas a gente vai simular, né? Tá bom, então, ele como não é vai feito? ficar tão preciso. Então, a gente vai pesquisar as frequências de 250 Hz até 8.000, que é da mais grave até mais aguda. Tá bom. Tá bom? Vamos colocar? Vamos traçar. Eu vou pedir para essa câmera. Alguém consegue chegar aqui para a gente mostrar o equipamento? Vamos desmontar aqui e chegar mais perto para poder mostrar o equipamento que a Aline está utilizando. Qual é o nome desse equipamento? Audiômetro. Um audiômetro. Você consegue? Chega aqui, vem cá, vem cá. Estou fazendo isso aqui ao vivo, estou pedindo isso para você, para a gente poder mostrar exatamente o que acontece. Ela vai colocar o fone no Edu e o Edu vai contar para a gente o que ele está ouvindo ali. É sempre, isso, né, Aline? Sempre lembrar que o vermelho é sempre do lado direito, né, Direito e o azul do lado esquerdo. Que é internacional essa linguagem, Isso. né? Fica à vontade, Aline. Vai lá que nossa câmera te acompanha. Tá Só bom. que é fera. Não tem problema. A gente pega eles de surpresa, mas eles sempre dão um jeito. Eles sempre nos acompanham. Enquanto isso, eu queria mandar um abraço para a Federação Nacional de Surdos. Importante. Que é nacional, em todo o estado tem essa federação e ajuda muito os surdos a ouvirem, a se comunicarem. Perfeito. Então vamos lá. Ele está te respondendo com um sinal, é Um isso? sinal. Escutou, levanta a mão, ou a gente também tem um botãozinho que a gente aperta na clínica. Quando ele estiver naquela cabine que é absolutamente com proteção sonora, ele aperta um botãozinho ou faz um sinal Ou para faz você. o sinal. Eu prefiro sempre o sinal, que a gente sempre fica em contato com o paciente, né? Conforme você muda a intensidade, ele faz o sinal ali para você. Isso. É claro que essa é uma situação diferente, o estúdio tem bastante barulho. Normalmente isso é feito num lugar bastante silencioso. E ela está anotando ali no papel as reações dele. Ela muda a intensidade. E a frequência, E a frequência. E ele faz sinal. Mão esquerda, mão direita.
Com o esquerdo, ouvido esquerdo, com o direito. Eu vou colocar o que a gente já tinha colocado. Mostra aqui, mostra que ela está anotando aqui, Chico. Ela está fazendo... É um gráfico. Isso, fazendo todo o gráfico aqui, registrando, portanto, o nível de audição. Isso, aí na clínica a gente ainda faz a parte da fala, tá? Pra gente ver quanto ele compreende do que ele escuta, tá? E perfeito. E foi bem? Ele foi, tá bem? Foi tá ouvindo jóia, bem? foi, tá jóia. Edu, muito bem, ainda bem, ainda bem. Doutor, pra gente terminar esse bate-papo, essa prestação de serviços tão importante, tem cura? Quando tem cura? Em que casos tem cura? Então, na maioria das vezes tem cura. O importante é diagnosticar rápido. Todo zumbido, quando diminuir sua audição, procure um otorrino para fazer essas provas que a Aline mostrou. É muito importante que nós todos peguemos o caso no começo. Tá, isso a gente está falando da surdez quando a gente desenvolve o problema, a gente vai perdendo a audição, não quem nasce com a surdez. Aí já é diferente. Aí já é diferente. Tem um caso chamado otosclerose, que é hereditário, é difícil, às vezes é cirúrgico, às vezes não. Então tem casos que você precisa operar. Tem casos que você não precisa operar, tratamento clínico resolve. Mas importante, Zucatelli, é que você seja avaliado por um otorrinolaringologista. E hoje há vários equipamentos também, não é? Equipamentos para ajudar você a ouvir, inclusive disponíveis no SUS. O Sistema Único de Saúde tem esses aparelhos, talvez não os mais modernos, mas tem, já conta com essa ajuda. Obrigado, doutor Antônio Sprosser, obrigado, Aline. A gente colocou uma enquete ali, vamos colocar a enquete, se você já fez algum exame desse tipo, já fez exame de surdez, já fez audiometria, como esse teste que a gente mostrou aqui. Põe o resultado na tela pra gente, por favor, deixa eu ver o resultado, vamos ver se eu enxergo aqui, pode colocar.